Olá, bem-vindos ao canal Teatro das Sombras. A gente vai dar continuidade à parte 2 do vídeo da família Rothschild. E lembrando que esse vídeo ele foi feito baseado no livro A Sinagoga de Satanás, de Andrew Carrington Hitchcock. Antes de eu começar o vídeo, eu vou dizer que eu tô tentando me policiar para não ficar tão robótico nos vídeos. É o que eu venho percebendo desde os primeiros vídeos que eu venho fazendo aqui no canal. Eu tô literalmente lendo o roteiro que eu preparo para todos os vídeos, né? E eu tô simplesmente lendo e com a tela muito aqui na TV. Eu tentei corrigir isso no segundo vídeo, no primeiro vídeo, na parte 1, no vídeo passado aqui do canal. Eu vou tentar melhorar isso ainda mais no decorrer dos próximos vídeos para tentar deixar ao mesmo tempo que algo dinâmico, com vocês vendo o meu rosto, mas que eu também não fique parecendo uma máquina, né? Eu vou tentar ser mais humano, discorrendo sobre os assuntos que a gente vai estar apresentando aqui, tá bom? Então, 1905, um grupo de sionistas apoiados pelos czares e liderados por Georgy Apollonovich Gapon tentam derrubar o czar na Rússia com um golpe comunista. A tentativa é falha e eles são forçados a fugirem da Rússia. 1907, o czar Jacob Schiff, chefe da Kuh, Lieb & Company, adverte em um discurso na Câmara de Comércio de Nova York: a menos que tenhamos um banco central com controle adequado sobre os recursos de crédito, esse país experimentará o pânico financeiro mais sério e de longo alcance de sua história. A América então mergulha em outra crise financeira, conhecida como o Pânico de 1907, que daria fim à vida de milhões de americanos. 2 anos depois, Jacob Schiff funda a National Advancement of the Association of Colored People, NAACP. Isso foi feito para incitar negros a criar tumultos, saques e outras formas de desordem com o objetivo de causar a ruptura entre as comunidades branca e negra. A gente já viu como que certas ideologias são pensadas nesse propósito. A gente viu como, por exemplo, o socialismo, ele quer fazer essa ruptura da sociedade e ele estimula a chamada briga entre brancos e negros, mulheres e homens, né? Ou seja, é fomentado a luta de classes nesse sentido, pobres contra ricos também e afins. Essas ideologias são justamente criações dos próprios czares, né? São criações das pessoas que controlam o mundo, dos dominadores globais. Num próximo vídeo eu vou estar explicando algumas terminologias que eu vou estar passando a usar aqui no canal. Enfim, pulando para o ano de 1913, ano importantíssimo, 4 de março, Woodrow Wilson é eleito 28º presidente dos Estados Unidos. 31 de março, JP Morgan. Ele era considerado o homem mais rico da América, mas em seu testamento revela que ele possuía apenas 19% das empresas JP Morgan. Os outros 81% seria propriedade dos czares. Jacob Schiff funda a Liga Anti-Difamação, ADL, nos Estados Unidos, como uma ramificação da B'nai B'rith. Essa organização é criada com o propósito de chamar qualquer um que questione ou desafie as ações de judeus de elite ou a conspiração mundial dos czares e seja contra a raça judaica em geral de antissemita. Por isso que eu tenho que ter cuidado com o que eu abordo certas palavras aqui nos vídeos sobre essa e outras famílias, além do próprio conteúdo que eu já estou fazendo aqui. Nesse mesmo ano, eles criaram o Fed, o Banco Central nos Estados Unidos. Para ganhar apoio do público, eles afirmaram que apenas um banco central era capaz de conter inflações e depressões, quando na verdade a ideia de um banco central é justamente manipular a oferta monetária. Lembrem-se da fala de Meyer Amschel-Bauer: deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem redige as leis. Importante frisar que o Fed não é federal e não possui reservas. Houve algumas evidências sobre quem realmente possui o Fed, que seriam os seguintes bancos: Banco Rothschild de Londres, Banco Warburg em Hamburgo, Banco Rothschild de Berlim, Lehman Brothers Bank de Nova York, Lazard Brothers em Paris, Banco El-Kuh Lieb de Nova York, Bancos El Israel Mossi Safe da Itália, Banco Goldman Sachs de Nova York,
o Warburg Bank em Amsterdã e Banco El Chase Manhattan de Nova York. Todos esses bancos pertencem aos Czares. 1914, a Primeira Guerra Mundial estoura. Nessa guerra, os czares alemães fazem empréstimos aos alemães, os czares britânicos fazem empréstimos aos britânicos e os czares franceses fazem empréstimos aos franceses. Por outro lado, os czares controlam as 3 agências de notícias europeias: Wolf na Alemanha, Reuters na Inglaterra e Havas na França. 1917, os czares ordenam a expulsão do czar Nicolau II e de toda a sua família na Rússia através dos bolcheviques que controlavam e a morte de toda a família do czar, mesmo quando o próprio czar havia abdicado do trono em 2 de março. Esse ato de vingança havia sido prometido ao czar Alexandre I, que impediu seu plano de governo mundial em 1815 no Congresso de Viena. Uma demonstração do que acontece quando se tenta atrapalhar essa trama maléfica. 1920, Winston Churchill escreveu um artigo na página 5 do Illustrated Sunday Herald, em 8 de fevereiro. Abre aspas. Algumas pessoas, como judeus e outras não, mas nenhum homem pensativo pode duvidar do fato que eles foram a raça mais formidável e notável que já apareceu no mundo. E é bem possível que essa mesma raça incrível esteja, agora mesmo, no processo de criar outro sistema moral e filosófico, tão malévolo quanto o cristianismo foi benevolente, que se não for interrompido, arruinará tudo que o cristianismo tornou possível. Dos dias de Spartacus Weishaupt aos de Karl Marx, até Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburgo e Emma Goldman. A conspiração mundial para a derrubada da civilização e para a reconstituição da sociedade com base na paralisação do desenvolvimento não parou de crescer. Eles desempenharam um papel definitivamente reconhecível na tragédia da Revolução Francesa. Foram a principal causa de todos os movimentos subversivos durante o século XIX e agora esse bando de personalidades extraordinárias do submundo das grandes cidades da Europa e da América agarrou o povo russo pelos cabelos e se tornaram praticamente os donos indiscutíveis desse enorme império. Nesse mesmo ano, os Protocolos dos Sábios de Sião são publicados na Inglaterra após terem sido depositados no Museu Britânico em 1905. Esse documento é o modelo para a dominação mundial pelos e disse que constitui a ata do primeiro Congresso Sionista Mundial realizado em Basel, Suíça, 1897. É imediatamente rejeitado pelos judeus como tido antissemitas, alegando que o documento seja falso. 1921, debaixo das ordens de Jacob Schiff, o CFR é fundado por judeus czares, Bernard Baruch e Coronel Edward Mandelhaus. Schiff deu suas ordens antes de sua morte em 1920, como ele sabia da necessidade de criar uma organização na América para selecionar políticos de modo a conduzirem a conspiração dos czares, e a formação do CFR, na verdade, foi acordada em um encontro em 30 de maio de 1919 no Hotel Majestic, em Paris, França. O quadro de membros do CFR no seu início foi aproximadamente 1.000 pessoas nos Estados Unidos. Esta membresia incluíam os cabeças de virtualmente toda a indústria na América, todos os banqueiros americanos e os cabeças de todas as organizações sem fins lucrativos. Em essência, todas aquelas pessoas que poderiam prover o capital requerido para qualquer um que deseje concorrer ao Congresso, o Senado ou presidência. O primeiro trabalho do CFR foi ganhar o controle da imprensa. Essa tarefa foi dada para John D. Rockefeller, quem criou várias revistas nacionais como como Life e Time. Ele financiou Samuel Newhouse para comprar e fundar uma cadeia de jornais por todo o país, e Eugene Meyer, também quem deveria seguir adiante para comprar muitas publicações, tais como Washington Post, Newsweek e The Weekly Magazine. O CFR também precisava controlar o rádio, televisão e a maioria da indústria do cinema. Essa tarefa foi dividida entre os banqueiros internacionais como Kuhl, Lieb, Goldman Sachs, os Warburgs e os Lehmans. Em 1930, o primeiro Banco Mundial de Rothschild, o Banco para Desenvolvimento Internacional, é estabelecido em Basel, Suíça.
3 anos depois, o presidente Franklin Delano Roosevelt ordena que o olho que tudo vê seja colocado em todas as novas notas de dólar, junto com o lema em latim Novus Ordo Seclorum. Entre 1930 e 35, Elizabeth Dunham publica seu conjunto de 4 volumes, Documentos Ilustrativos da História do Comércio de Escravos da América. Mostrava que os Ju dominaram totalmente o comércio de escravos africanos para a América, e pelo menos 15 dos navios usados para transportar escravos eram de sua propriedade, alguns dos quais tinham laços estreitos com os Khazares. Em 6 de novembro de 35, Mao Tse-tung declara: todo poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista deve controlar todas as armas, dessa forma nunca haverá armas que possam ser usadas contra o partido. Mais tarde, de 1948 a 52, 20 milhões de dissidentes políticos serão presos e exterminados, pois não poderão se defender dos comunistas chineses devido às leis de controle de armas de Mao Tse-tung. Aquela história, leis que proíbem armas, leis de controle de armas, nada mais são do que uma forma do governo, de um partido, de controlar as pessoas para impedirem que as mesmas se voltem caso venha a surgir uma ditadura, um regime ditatorial no país, enfim. Uma população desarmada não tem como se voltar contra o seu próprio governo, caso precise. 1939, E.G. Farben, o produtor líder de produtos químicos no mundo e o maior produtor de aço na Alemanha, drasticamente aumenta sua produção. Esse aumento da produção é quase exclusivamente usado para armar a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Essa companhia era controlada pelos Khazares e vai adiante para usar Ju e outros desafetos em trabalho escravo nos campos de concentração. E.G. Farben também criou o gás letal Zyklon B, que foi usado para exterminar os nos campos. Em 1º de setembro, a Segunda Guerra Mundial começa quando a Alemanha invade a Polônia. 1941, o presidente Roosevelt leva a América na Segunda Guerra Mundial, recusando vender ao Japão mais aço ou petróleo. O Japão estava no meio de uma guerra contra a China e sem o aço e petróleo, o mesmo deveria ser incapaz de continuar naquela guerra. O Japão foi totalmente dependente dos Estados Unidos para aço e petróleo. Roosevelt sabia que essa ação deveria provocar os japoneses a atacarem a América, o que fizeram imediatamente depois em Pearl Harbor. No ano seguinte, Prescott Bush, pai do futuro presidente dos Estados Unidos, George Herbert Walker Bush e George W. Bush, tinham sua empresa moldada sob o ato de comércio com o inimigo. Ele estava estruturando o Hitler da América, enquanto soldados americanos estavam sendo mortos por soldados alemães. Os judeus também foram massacrados por esses mesmos soldados. Interessante, a Liga Antidifamação nunca criticou qualquer um dos Bush por isso. 1944, a Conferência de Bretton Woods acontece, que resultou a criação de 2 outros bancos dos Khazares, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, que viria a se tornar o Banco Mundial. No ano seguinte, é criada a Liga das Nações, chamada agora de Organização das Nações Unidas. Na primavera de 1948, os Khazares pagam propina ao presidente Harry Truman para reconhecer Israel, um território sionista possuído pelos Khazares, e não judaico, como um estado soberano, dando-lhe $2 milhões para ele em sua campanha. Eles então declaram Israel um estado judeu soberano na Palestina e dentro de meia hora o presidente Truman declarou que os Estados Unidos é a primeira nação a reconhecer tal ato. A bandeira de Israel então é revelada. Apesar da tremenda oposição, o emblema na bandeira é uma versão azul do hexagrama vermelho, ou o sinal vermelho dos Khazares. Isso foi apresentado no vídeo passado. Isso irrita muitos judeus, os quais imaginam que esse hexagrama foi usado em religiões misteriosas da antiguidade como símbolo de Moloch, descrito como um demônio de sacrifício, e também é interessantemente o nome da pedra da coruja que a elite adora no Bohemian Grove. Em vídeos mais futuros eu vou trazer também
o que ocorre dentro da floresta Bohemian Grove e Astaroth, descrito como o Senhor do Tesouro do Inferno. O hexagrama era também usado para representar Saturno, o qual tem sido identificado como nome esotérico para Satanás. Isso indica que qualquer um morto em nome de Israel é na verdade um sacrifício para Satanás. Estes judeus acreditam a Menorá, o mais antigo símbolo judaico, deveria ser usado, e apontaram que o hexagrama não era símbolo judaico. Nas primeiras horas de 19 de abril, 132 terroristas do grupo Irgun, liderados pelo futuro primeiro-ministro Menachem Begin, e o grupo Stern, liderados pelo futuro primeiro-ministro de Israel Yitzhak Shamir, brutalmente massacraram 200 homens, mulheres e crianças enquanto eles dormiam pacificamente na vila árabe de Deir Yassin, logo após a ONU transferir a Palestina para um Estado independente judeu e um Estado independente árabe em 15 de maio. Os israelitas lançam um assalto militar nos árabes usando caminhões com alto-falantes, anunciando que se não fugissem imediatamente seriam massacrados. 800 mil árabes, com a memória recente do ataque de Deir Yassin, fugiram em pânico. Eles pediram por ajuda aos estados árabes vizinhos, mas aqueles estados não queriam se envolver, pois nada tinham em comum com os israelitas. Depois desse evento, os judeus controlavam 78% da Palestina, como oposto aos 57% que tinham sido dado a eles ilegalmente pelas Nações Unidas. 1949, em 1º de outubro, Mao Tse-tung declara a fundação da República Popular na China em Tiananmen Square, Beijing. Ele é financiado pelos czares para criar o comunismo na Rússia e também os seguintes agentes dos czares: Solomon Adler, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que era um espião soviético; Israel Epstein, o filho de um bolchevista judeu aprisionado pelo czar na Rússia por tentar fomentar uma revolução lá; e Frank Coe, um diretor do FMI dos czares. Ainda nesse ano, é criada a Agência do Serviço Secreto de Israel, Mossad. Década de 50. As nações envolvidas na Segunda Guerra Mundial multiplicaram sua dívida, se colocando cada vez mais no controle dos czares. Entre a década de 40 e 50, a dívida federal dos Estados Unidos passou de 43 para 257 milhões de dólares. Nesse mesmo período, a dívida japonesa aumentou 1.348%, a francesa 583% e a canadense 417%. James Paul Warburg aparece perante o Senado em 7 de fevereiro, declarando: "Teremos um governo mundial, gostemos ou não. A única é se este governo mundial será alcançado através da conquista ou consentimento." Assim, os czares começam a trabalhar em seu plano de governo global, que começa com 3 etapas para centralizar os sistemas econômicos do mundo. As etapas são: 1. Dominação das economias nacionais de todo o mundo por um banco central. 2. Centralização das economias regionais por meio de superestados, como a União Europeia, e acordos comerciais, como o NAFTA. E 3. Centralização da economia mundial através de um banco central mundial, uma moeda mundial e fim da independência nacional através da eliminação de todas as tarifas comerciais com tratados, como o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, GATT. Em 4 de junho de 1963, o presidente John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, assina a Ordem 11.110, que devolve ao governo dos Estados Unidos o poder de emitir moeda, contornando o Federal Reserve, de propriedade dos czares. Menos de 6 meses depois, em 22 de novembro, John Kennedy é assassinado por... Vocês podem imaginar por quem e por qual o motivo. Pelas mesmas pessoas que mandaram assassinar Abraham Lincoln em 1865. Outra razão para o assassinato de Kennedy é o fato de ele ter deixado claro ao primeiro-ministro israelense David Ben-Gurion que, sob nenhuma circunstância, concordaria que Israel se tornasse um Estado nuclear. Ainda nesse ano, o congressista Albert S. Harlan Jr. apresenta 45 objetivos do Manifesto Comunista ao Congresso dos Estados Unidos. Eu vou deixar os prints para que vocês possam pausar o vídeo e ler esses objetivos. 1965, Israel obtém ilegalmente urânio enriquecido da Nuclear Materials and Equipment Corporation. 1972, a OMS inicia um programa massivo de Oasanikav. Coloquem a palavra de trás para frente para entender o que eu quis dizer, tá? Contra a varíola para milhões de africanos.
Porém, esta Unicave estava contaminada com o vírus HIV/AIDS para iniciar o programa de subtração de pessoas no mundo, apoiada pelos casares entre a população negra pobre que estava crescendo em ritmo acelerado. 1973, Egito, Jordânia, Síria e Iraque atacam Israel tentando recuperar as terras que Israel havia tomado, as colinas de Golã, Gaza e Cisjordânia, e forçam forças israelenses a se retirarem. O governo americano, controlado pelos casares, envia grandes quantidades de equipamentos militares e armas às custas dos contribuintes para reforçar a retirada das forças israelenses. Ainda nesse ano, George J. Laurer, um funcionário da IBM controlada pelos casares, inventa o código de barras UPC, Universal Product Code, que será usado em praticamente todos os itens comercializados ao redor do mundo e que tem o número 666. Em 1974, em 8 de agosto, o presidente Nixon renuncia ao cargo após o escândalo Watergate, que era a alegação de que um grupo encarregado de promover a reeleição de Nixon 2 anos antes havia entrado nos escritórios do Comitê Nacional Democrata. O que não é dito é que anos antes, em 71, Nixon havia ordenado que os funcionários investigassem as atividades de um grande número de agentes judeus do IRS, pois ele estava preocupado que eles estivessem encobrindo os casares ricos da América que não estavam pagando os impostos que deveriam. Um jornal de Nova York publica um artigo alegando que a família Rockefeller está manipulando o Fed para vender o ouro de Fort Knox a preços de pechincha para especuladores europeus anônimos. 3 dias após essa publicação, sua fonte anônima, a secretária de longa data de Nelson Rockefeller, Louise Auchincloss Boyer, misteriosamente cai para a morte da janela de seu prédio de 10 andares em Nova York. Em 10 de dezembro desse ano, o Conselho Nacional dos Estados Unidos sobre Henry Kissinger conclui um estudo classificado de 200 páginas intitulado Estudo de Segurança Nacional. Implicações do crescimento da população mundial para a segurança dos Estados Unidos e interesse além-mar. O estudo afirma falsamente que o crescimento populacional nos chamados países menos desenvolvidos é uma séria ameaça à segurança nacional e traça um plano para reduzir o crescimento populacional nesses países por meio do controle de natalidade, guerra e fome. Em 1978, nos Estados Unidos, mais de 1.000 homens homossexuais recebem uma Unicave experimental contra a hepatite B patrocinada pela National Institute of Health, NIH, e pelo Center of Disease Control, CDC, dirigido pelo chefe do Banco de Sangue de Nova York, Dr. Wolf Schmugner. Essa Unicave é intencionalmente atada à arma biológica comumente conhecida como vírus da AIDS. Em 1981, o CDC afirma que apenas 6% dos receptores da Unicave contra a hepatite B haviam sido infectados com a AIDS. No entanto, em 1984, o número verdadeiro é de 64%, número que ainda pode aumentar à medida que estudos completos permaneçam classificados. Década de 80, o fenômeno global da privatização está aumentando dramaticamente. Os casares estão por trás disso, a fim de obter controle de todos os ativos estatais do mundo. No condado de Elbert, Geórgia, Estados Unidos, encontram-se as Georgia's Guidestones, ou pedras-guias da Geórgia, que possuem 10 pontos gravados. E que o primeiro ponto que está gravado nas pedras-guias da Geórgia é: manter a humanidade abaixo de 500 mil pessoas em um balanço constante com a natureza. 2. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. 3. Unir a humanidade com um novo idioma vigente. 4. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. 5. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. 6. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. 7. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. 8. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. 9. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. E 10. Não ser um câncer na Terra. Deixar espaço para a natureza. Deixar espaço para a natureza.
Dando salto para os anos 2000, George W. Bush é eleito presidente dos Estados Unidos. 11 de setembro de 2001, ocorre o ataque ao World Trade Center e ao Pentágono. O livro afirma que o ataque foi orquestrado por Israel com a cumplicidade da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos sob a ordem dos Qazaris, que culpam os terroristas muçulmanos. Essa seria a primeira fase para levar o mundo ocidental à guerra com o mundo árabe. Essa seria uma operação de false flag ou falsa bandeira. Uma operação false flag é basicamente um ato que faz parecer com que outra parte, outra pessoa, outro governo, afins, é responsável pelo ataque. Exemplo. Um país faz algo contra sua própria população, mas culpa outro país por esse acontecimento. É basicamente isso. É o que eu acredito que tenha acontecido no ataque de 11 de setembro. Eu não posso afirmar com o pouco conhecimento que tenho do assunto no momento, hoje que Israel e Grã-Bretanha estejam envolvidos. Mas da parte dos Estados Unidos é algo que eu acredito. No futuro, obviamente, eu posso trazer um vídeo só falando sobre isso. Voltando para o livro, os ataques dos Estados Unidos seriam usados para ganhar controle dos poucos países do mundo que não tinham permitido os bancos centrais dos Qazaris se instalarem. O Afeganistão foi atacado, um dos poucos países que não tinham banco central controlado. O ataque do 11 de setembro é atribuído a Osama Bin Laden. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão e derrubam seus governantes talibãs. A verdadeira razão seria porque o líder talibã, Mullah Omar, proibiu a produção de ópio em julho de 2000 e essas plantações haviam sido destruídas. Lembram do que aconteceu com a China quando proibiu o comércio de ópio, destruiu as plantações e jogou os caixotes com ópio da Inglaterra em o rio? Tá no vídeo da primeira parte da família Rothschild. O Afeganistão era fonte de 75% da heroína do mundo. A invasão ocorre em outubro de 2001 e logo em seguida a mídia já relata uma colheita abundante de ópio em março de 2002. O professor Joseph Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial e ex-presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente Clinton, lança a estratégia em 4 passos do Banco Mundial, que é projetada para banqueiros escravizarem suas nações. O resumo desses passos são: 1. Privatização. Os líderes nacionais recebem uma comissão de 10% sobre suas contas bancárias secretas na Suíça, em troca de cortar $1 bilhão nos preços de venda dos ativos nacionais. 2. Liberalização do mercado de capitais. É aqui que as leis que eles tributam o dinheiro. Primeiro vem o dinheiro do exterior para especular em imóveis e finanças, então quando a economia do país começa a parecer promissora, essa riqueza estrangeira é retirada novamente, causando o colapso da economia. A nação então pede ajuda ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e o FMI a oferece com a condição de que as taxas de juro em todos os lugares sejam aumentadas de 30% para 80%. Essas taxas de juros mais altas empobrecem o país, destroem os valores das propriedades, devastam a produção industrial e esgotam os tesouros nacionais. 3. Preços baseados no mercado. É aqui que os preços dos alimentos, água e do gás doméstico aumentam, o que leva a uma agitação social nos países, agora conhecido como os motins do FMI. Esses tumultos geram fuga de capitais e falência do governo. Isso beneficia as corporações estrangeiras, pois as nações acabam com ativos que podem ser comprados a preços baixíssimos. E 4. Acordo de livre comércio. É aqui que as empresas internacionais invadem a Ásia, a América Latina e a África, e ao mesmo tempo em que a Europa e a América protegem seus mercados contra a agricultura do terceiro mundo. Esses países também pagam tarifas exorbitantes sobre seus produtos farmacêuticos, aumentando as taxas de doenças e mortalidades. O único ganhador disso tudo são os proprietários do sistema bancário. O FMI e o Banco Mundial tornaram a venda de eletricidade, água, telefone e gás uma condição de empréstimo a todas as nações em desenvolvimento. O valor estimado disso é de 4 trilhões de dólares em ativos de propriedade pública. Para encerrar o vídeo, eu vou ler rapidamente uma matéria do Isto é Dinheiro, de 6 de setembro de 2014. O Departamento de Justiça americano publicou 2 textos, no quais detalha como o governo de George W. Bush justificava a espionagem sem ordem judicial das comunicações telefônicas e por internet dos cidadãos americanos. Os documentos remetem a um programa secreto chamado Stellar Wind, que começou a ser aplicado depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, dentro da luta
contra o terrorismo promovida pelo governo Bush. O programa permitiu à Agência de Segurança Nacional, NSA, de obter dados de comunicações de supostos integrantes da Al-Qaeda ou de colaboradores dessa organização islamita interceptado nos Estados Unidos e no exterior. E o ato patriótico, assinado pelo presidente George W. Bush, permitia grampos telefônicos, buscas ilegais e monitoramento da internet dos americanos sem a necessidade de qualquer autorização da justiça, sejam elas estrangeiras ou americanas. Ou seja, o governo literalmente espionava os seus cidadãos. Mais tarde, em 2013, Edward Snowden, ex-funcionário da CIA e ex-contratante da NSA, vazou uma série de documentos e arquivos que comprovavam o sistema de vigilância e espionagem esquematizado pela NSA. Os principais programas utilizados para tal ato eram Prism, Upstream Collection e XK-Score, que tinham suas funções específicas e que ao mesmo tempo se completavam. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu recomendo que vocês leiam o livro, porque tem muito mais informações do que eu consegui trazer nesses 2 vídeos. Essas informações estão muito bem condensadas e eu não conseguiria trazer tudo. Bom, pessoal, para os próximos vídeos eu vou fazer uma série de vários vídeos chamada de Tentáculos. Nesses vídeos eu vou mostrar as várias organizações, ONGs, fundações e etc, como elas funcionam e como isso tudo serve para estender e aumentar o poder das pessoas que controlam o mundo. Mas antes de eu começar essa série de vídeos, chamada Tentáculos, eu vou fazer um vídeo bem curtinho com algumas expressões utilizadas pelo professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que é especialista no assunto, para se referir a essas pessoas. Ou seja, ele se refere às pessoas que controlam o mundo, que a gente já fala aqui, como dominadores globais. Vai surgir um novo grupo, né, que disputa poder entre os dominadores globais, mas nesse vídeo a gente aborda bem superficialmente como é que isso ocorre, tá? Bom, inclusive eu recomendo a todos que queiram se aprofundar no assunto de geopolítica que visitem e acompanhem o conteúdo desde o início de fato. Tá? Porque nos primeiros vídeos e lives, o professor ele faz uma introdução de várias coisas, várias terminologias, como que funciona e afins, e depois ele vai abordando com mais profundidade nos seus vídeos. O nome do canal é Checkmate Global, professor Luiz Antônio Peixoto Vale. Então eu encerro esse vídeo por aqui, mas lembre-se, o poder opera nas sombras.